Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Marfrig passou a apostar no modal ferroviário. Déficit de chuvas na região do Mato Piba tende a continuar nos próximos dias. Exportações de carne de frango in natura no Brasil renderam quase 500 milhões de dólares em outubro. Mercado físico do boi gordo teve preços acentuadamente mais altos na média do mês de outubro. E os preços dos bezerros e da carne também seguiram em alta. Exportações de máquinas agrícolas recuaram 10% no mês de setembro. O Agora Agro já está no ar. A Marfrig passou a apostar no modal ferroviário, em parceria com a empresa logística Brado, para o escoamento de parte de sua produção nas unidades de Tangará da Serra, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, lá no Mato Grosso, além da planta de Mineiros, em Goiás, e Ji-Paraná e Chupinguaia, em Rondônia. Segundo a Marfrig, esta iniciativa vai permitir a redução da exposição ao risco de acidente nas rodovias brasileiras e a economia de 2,3 milhões de reais em custos. A empresa estima emitir 62% menos CO2 e a retirada de 1.000 caminhões das estradas até o final de 2019. A situação de déficit de chuvas na região do Mato Piba tende a continuar nos próximos dias. Em contrapartida, as chuvas já começaram a avançar para a região central do país, segundo previsões do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. A razão para a continuidade da escassez de chuvas sobre a região é a manutenção de um vórtice ciclônico na região do Mato Piba, que só deve começar a se dissipar com maior rapidez em direção ao oceano a partir do dia 17 de novembro. Segundo o Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, no decorrer desta semana, chuvas mais significativas podem acontecer em pontos de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O INMET explicou ainda que neste momento o vórtice está atuando nas regiões da Bahia, Tocantins, sul de Minas e sul do Piauí. Ele não permite que o sistema avance para a região norte. Existe uma barreira. Por isso, que a chuva está concentrada na parte sul do Brasil. De acordo com o modelo Cosmo do INMET, até a próxima quinta-feira, a região sul e oeste de Goiás, sudoeste do Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem receber chuvas com volumes significativos. As chuvas acontecem devido às altas temperaturas que vêm sendo registradas no centro-oeste do país. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior e apontam que as exportações de carne de frango in natura do Brasil renderam 495 milhões de dólares em outubro, em apenas 23 dias úteis, com média diária de 21,5 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo país chegou a 312 mil toneladas, com média diária de 13.600 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 1.586 dólares. Na comparação com outubro do ano passado, houve uma baixa de 9,6% no valor médio diário, perda de 11,7% na quantidade média diária e ganho de 2,4% no preço médio. A BRF, a Brasil Foods, que é dona da Sadi e Perdigão, assinou agora um memorando de entendimentos com a Saudi Arabian General Investment, em caráter não vinculante para a construção e operação pela BRF de um frigorífico, de uma unidade de processamento de produtos de frango na Arábia Saudita. A BRF estima o valor do investimento em 120 milhões de dólares, o que possibilitará à BRF expandir e consolidar a sua presença no mercado saudita.
O portfólio de produtos da nova fábrica vai incluir empanados, marinados, hambúrgueres e outros. Os produtos serão destinados majoritariamente no mercado saudita, mas também poderão ser exportados para outros países da região. O local, capacidade, fluxo de desembolso do investimento, estrutura de capital e demais condições relacionadas a esta planta serão estabelecidas em breve, durante a fase de especificação do projeto. E depois do intervalo você vai ver que no mercado do boi gordo os preços tiveram aí acentuadamente altos na média do mês de outubro. Os preços do bezerro e também da carne seguiram em alta. E as exportações de máquinas agrícolas recuaram 10% no mês de setembro. Nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O mercado físico do boi gordo teve preços acentuadamente mais altos na média do mês de outubro nas principais regiões produtoras do país. O consistente movimento de valorização visto ao longo de outubro foi uma consequência do quadro de restrição de oferta que dominou o período avaliado, levando os frigoríficos de menor porte a atuar de maneira mais efetiva na compra de gado. Pelo menos é o que aponta a Safras e Mercado. Por sua vez, os frigoríficos de maior porte ainda atuaram de maneira discreta no mercado, avaliando a incidência de boi a termo, outras modalidades de parceria, além da utilização do confinamento próprio para atender às suas necessidades mais imediatas de matéria-prima. As exportações em bom nível são outro elemento a ser destacado para a alta dos preços domésticos. Os preços da arroba do boi gordo na modalidade à vista nas principais praças de comercialização do país estavam assim no dia 31 de outubro. São Paulo, capital, 170 a arroba contra 160 a arroba em 30 de setembro, subindo 6,2%. Em Goiânia, 157 ante R$ 150, também uma alta de 6%. Minas Gerais, em Uberaba, R$ 162 a arroba contra 158, alta de 3,8%. Mato Grosso do Sul, Dourados, R$ 158 a arroba ante 149, alta de 6%. Mato Grosso, Cuiabá, 155 ante 145, com a arroba aumentando em 6,8%. Os preços do bezerro, do boi gordo e da carne subiram em alta na maior parte do mês de outubro, impulsionados pela baixa oferta e também pela demanda aquecida, pelo menos é o que indicam pesquisadores do CPEA. No caso do bezerro, através do indicador Exalc BMF Bovespa, lá do Mato Grosso do Sul, no acumulado parcial do mês de outubro, que foi de 30 de setembro a 30 de outubro, a alta do bezerro foi de 1,2%, fechando a R$ 1.386 no último dia 30. A média mensal, R$ 1.356, supera em 1,4% a de setembro e em 11% a de outubro de 2018, isso em termos reais. No caso do bezerro, os patamares nominais, ou seja, sem considerar os efeitos da inflação de abril de 2016, superam os atuais. Para o boi gordo, a elevação no acumulado deste mês, agora de outubro, é de 3,2%, com o indicador Exalc B3 em São Paulo, fechando arroba 167,40 na última quarta-feira. Esse é o maior patamar real desde novembro de 2016, quando a média mensal do indicador foi de R$ 168. Os valores foram deflacionados pelo IGPDI no mês de setembro.
A média de outubro está em 162,92, respectivas elevações de 2,9% e de 6,7%, quando comparada com as médias de setembro de 2019 e outubro de 2018. As exportações de máquinas agrícolas recuaram 10,3% no mês de setembro em relação a agosto, pelo menos é o que informa a ABMAQ, Associação Brasileira de Máquinas, entidade que congrega as empresas da indústria de máquinas e equipamentos. No acumulado do ano até setembro, os embarques de máquinas para a agricultura despencaram 16,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No segmento das exportações de máquinas, o melhor desempenho foi apresentado pelo setor de componentes para indústria de bens de capital. Na margem, caiu 2,2% em setembro, ante agosto, mas apresentou um crescimento de 16% no acumulado do ano até setembro, ante o mesmo período do ano passado. O pior desempenho ficou para o segmento de máquinas para petróleo e energia renovável, cujas exportações caíram 27% em setembro, ante agosto, e 17% no acumulado do ano até setembro, comparativamente ao mesmo período do ano passado. A safra de soja na América do Sul, considerando as colheitas do Brasil, Argentina e do Paraguai, deverá alcançar 186,2 milhões de toneladas, de acordo com as últimas estimativas do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu reporte mensal de oferta e demanda. Caso estes números todos se confirmem, a produção mundial de soja seria de 338 milhões e 900 mil toneladas, o que significa dizer que a oleaginosa sul-americana responderia por aproximadamente 55% da oferta global. Na temporada 2018-2019, o número do USDA para a safra global foi de 358 milhões e 700 mil toneladas e da América do Sul, 181 milhões 150 mil toneladas. As condições climáticas, ao menos por hora, não são favoráveis na Argentina e no Paraguai, e as previsões para as próximas semanas ainda não indicam quaisquer melhoras substanciais. No Brasil, os problemas são pontuais e há algum atraso na semeadura de soja. Porém, ainda nada que possa mudar as perspectivas de uma safra acima de 120 milhões de toneladas, segundo apontam os especialistas de mercado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as plantas medicinais que controlam os funcionamentos dos rins. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica, homeopata, ela é diretora do Hospital de Medicina Alternativa e também da Naturofarma. E nós vamos falar de um tema interessante, um tema que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Nós vamos falar sobre plantas medicinais que controlam o funcionamento dos rins. Doutora Mara Rúbia, mais uma vez, obrigado pela participação da senhora no nosso programa, para falar de um tema muito interessante, problema renal seríssimo. Isso, muito. Hoje em dia, devido a vários fatores, né, alimentação, muitos produtos industrializados, refrigerantes, muito excesso de açúcar, excesso de toxinas, né, que o corpo vai acabando, que vai se intoxicando, né? E muitas vezes o funcionamento renal começa a ficar comprometido, né? Doutora Mara, o rim ele é um órgão vital, né? Ele é um órgão vital, assim como o fígado, né? Coração. Coração.
Mas no rim é onde é feita a filtragem do sangue, né? Então as impurezas são eliminadas, né? Através da urina. Alguns produtos são tóxicos e medicamentos, vários resíduos dos metabólitos do corpo, das reações bioquímicas são eliminados através do rim. Agora, tem muita gente que, infelizmente, não gosta de beber água. Parece que tem algo contra a água. Isso. E bebe muito pouco. Essas pessoas estão aí fadadas a ter problemas sérios. Além né? da questão da predisposição, né, que a pessoa tem, mas esses fatores aí, a falta de água, né? Só assim, se você começar a ver que a sua urina está um pouco concentrada, se você aumentar a ingestão de água, você já vai ver que já vai melhorar. Eu me lembro um dia que eu estava entrevistando a senhora, e um dia a senhora falou sobre isso, urina concentrada. Aí dei até um exemplo, e eu vou dar esse exemplo aqui agora. Quando você fizer xixi e você observar que a sua urina está de cor assim, de cor de guaraná, né? Mais amarela, mais né, amarela, ó, você fica esperto porque você está sem água no corpo. Isso. Não é verdade? Exatamente. Já começa um processo de quase desidratação. Isso, então você tem que aumentar essa ingestão de água. Se a pessoa conseguir tomar pelo menos uns 4, 5 copos de manhã e 4, 5 copos à tarde, porque a recomendação realmente é 2 litros, 2,5 litros. Mas se ela conseguir isso aí, já é um grande avanço, porque muitas pessoas tomam muito pouca água e isso compromete o funcionamento renal. Principalmente você que trabalha em propriedade rural, levanta cedo, às vezes você nem lembra de beber água. Isso. Né? Então você está correndo um risco aí seríssimo de ter um baita de uma alta concentração de sal no organismo. Isso. E sem querer você pode ir para a cidade do pé junto. Porque com isso, essa questão, inclusive a pressão pode começar a aumentar, ter problema de pressão, hipertenso, né? Isso vai comprometendo o organismo como um todo, né? Agora, doutora Mari, existem uma série de plantas que são medicinais e que tem aí na propriedade rural. Mais uma vez eu vou falar, propriedade rural é uma farmácia a céu aberto. Isso. Por exemplo, cavalinha e abacateiro. Isso é comum, né? A cavalinha, ela muitas vezes não é tão comum, mas muito fácil de ser cultivada. Inclusive, você planta um galinho dela, ela prolifera bastante. É uma planta fantástica para melhorar a diurese, para infecção urinária. Então, melhora o funcionamento renal. E o abacateiro também, principalmente as folhas mais velhas do abacate, né? Do pé de abacate. Pega as folhas mais velhas. Mais velhas, não pega as folhas muito novas. E secas também, você faz o chá da planta seca, que é uma recomendação. Bom, quebra-pedra, esse... sem se fala, né? Quebra-pedra e o chapéu de couro. O chapéu de couro também tem uma excelente ação renal, muito comum, as pessoas da roça geralmente conhecem bem essa planta, né? E o quebra-pedra é realmente fundamental, tanto para os rins como para vários outros órgãos. Agora, eu não sabia que o coentro e a salsa faz parte também desse... o coentro, que é aquela sementinha, que é mais usada como medicamento, é a semente, apesar que você pode usar a folha também na alimentação, né? Mas a semente, o chá do coentro tem uma ação, principalmente se a pessoa tiver uma queimação urinária, algum problema. Uma bactériazinha. Isso, ele tem uma ação muito boa. E a salsa também, muito recomendada, o chá, esse pode ser das folhas, né, da salsa. Mesmo até o suco fresco da salsa também pode ser usado para melhorar toda essa diurese, esse funcionamento dos rins. Cabelo de milho e dente de leão. Dente de leão também é uma planta muito boa. E é muito comum também, né? Muito comum, fácil, né, de ser cultivada. Às vezes ela nasce espontaneamente também. Agora, e o cabelo de milho também, né? Agora, muitas pessoas... o quê? Ele meio seco, mais cabelo verde? Você pode pegar ele mais maduro, né? Um pouco mais seco e preparar o chá desse cabelo de milho. Isso toma normal. Um detalhe importante, não coloque açúcar no chá. Isso. Né? E a quantidade também, você sempre a gente recomenda que não seja em excesso. Mais do que 4 xícaras por dia não é necessário, né? Às vezes a pessoa acha que tem que tomar 1 litro do chá. Muitas pessoas falam, eu vou tomar 1 litro, vou substituir a água. Em vez de tomar água, vou tomar o chá tal. Isso não é recomendável, porque você pode ter um excesso
e pode comprometer suas funções. E, então, o recomendável é de 3 a 4 xícaras ao dia. É bom lembrar que remédio foi feito para curar. Agora, o que mata a gente é a dose. Se você tomar a dose superior à recomendada, você corre o risco. Você pode ter um processo de excesso, de eliminar algumas coisas em excesso, você vai se intoxicar. Eu já vi muitos casos de pessoa parar no hospital porque tomou excesso um determinado chá. Tudo que é demais mata, né? Exato. E aí vem o suco de melancia e automaticamente água. É. Água é a base. O suco de melancia, inclusive, pode usar com a semente, bater com a semente e tudo, e filtrar. Tem uma excelente ação no aparelho renal. Agora, doutora Amara, de maneira geral, existem pessoas que têm uma predisposição a cálculo renal. Isso. E o cálculo renal é uma dor insuportável. Você pensa que vai morrer, o tanto que dói, né? Exatamente. Agora, o uso, vamos dizer assim, eu não diria constante, mas aí, um dia eu faço um chá de abacateiro, de abacate, um dia eu faço um chá de cabelo de milho, daí uns dias eu faço melancia, bebo muita água, isso ajuda a melhorar eliminar e melhorar esse funcionamento renal. Como a gente já sempre diz, procurar a orientação, né, de uma pessoa especializada na área para ver quanto tempo deve ser usado, né? Nunca tomar por conta própria por um determinado tempo exagerado, né? Tomou sempre exagerado. Verificar com o profissional quanto tempo você deve tomar de cada planta, fazer às vezes um revezamento, igual nós acabamos de dizer, né? Nunca tomar um chá só por muito tempo. E tem as outras opções também, de procurar o especialista e tomar outras preparações, caso ele não tenha condição de preparar o chá lá na hora. Bom, se você quiser alguma informação, quiser tirar alguma dúvida, não só sobre o problema renal, você pode, aí no nosso vídeo, você pode ligar para o telefone lá da doutora Amara, que é o 62 39 42 7799, 39 42 7799, que eu tenho certeza absoluta que a pessoa que atender lá vai te dar todas as informações possíveis. Agora, não deixa de beber água. Isso. Água é fundamental não só para o rim, mas para o seu corpo todo, para as células, né? Para as células, para desinflamar, para eliminar líquidos que estejam retidos no organismo, né? Que muitas vezes você concentra, vai retendo, vai tendo edemas, né? Que isso compromete o seu corpo como um todo. Tá ok. Mais uma vez, doutora Amara, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. Obrigada a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Para criar inimigos, não é necessário declarar uma guerra. Basta dizer o que você pensa. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.